Boa noite, pessoal. Meu nome é Ivan Ferraz. Estou fazendo esse vídeo aqui para os meus alunos, né, os afiliados e o pessoal do grupo da equipe 300 que pediu, que muitas pessoas ainda não sabem operar com Fibo, né? Então, eu vou dar aqui algumas dicas de operações de entradas de Fibo e as saídas também pelo Fibo, tá bom? A saída seria uma saída um pouco mais curta, né, porém mais certeira. No caso aqui o Fibo, eu costumo eu costumo traçar o fibo de um topo. Eu costumo traçar um fibo de um topo até um fundo, né? Então o que acontece aqui, ó, um topo aqui. Então eu traço aqui o nível de 100, acreditando e ele vem até aqui, né? No caso eu espero. Aí como é que eu vou saber aonde foi o fibo dele? Uh, no caso o fibo dessa parte aqui, eu descobri que ele começaria aqui porque uh, ele começou a positivar aqui um candle, né? Começou a subir, então começou a reverter. Então aqui, um exemplo, o USD lógico está caindo há muito tempo, né? Que foi uma correção que ele fez. Vou traçar um fibra aqui, tá? Ah, podemos ver que aqui teve uma alta grande, porém, se vocês observarem, foi uma correção. Ó. Ele ficou aqui nessa área de 61, de 61,8, né? Que é uma área de fibra bem, ah, é uma área de fibra bem estudada. A maioria do pessoal gosta de operar nessa região aqui, porque essa retração de fibra de 61,8 é muito forte. Mas em H1, que é o time frame que eu gosto de operar, muitas vezes ele não chega nem no nível de 50. Pode ver aqui que ele bateu no nível de 50, sentiu a resistência, né? Aqui ó, eu coloquei o fibo do topo, que eu quis, pode ser qualquer um, esse, tá? Até esse fundo. E aqui é só observar, ó. Bateu no nível de 23, sentiu uma resistênciazinha, mas continuou subindo. Quanto maior a resistência do fibo, mais forte a força. E a gente pode ver que aqui ó, ele bateu em 50, ele sentiu realmente, tá? Ele caiu 142 pips, que é muito bom, tá? E ficou nessa região, né? Então o que acontece? Eu costumo sempre vender na região de 50 e 61. Assim, vender no USD porque tá na tendência, tá? Então eu sempre vendo, tá? Independente aqui, ó, ele subiu 200 pips, né? Eu sempre procuro vender e procuro achar uma saída. No caso aqui eu sairia com 73 pips e nessa aqui com 134 pips. Então eu procuro vender e nessas vendas eu já procuro ponto de saída. Então digamos que eu venderia aqui. Tirar esse fibo agora, tá? E aqui eu traçaria outro fibo. No caso eu traçaria um fibo. Traçaria um fibo do meu último fundo até o topo, para saber até onde ele retraía. Aí você vai dizer, Ivan, mas ele está em tendência de queda, não sei o que. Mas o que acontece aqui ia ser uma saída estratégica, entendeu? Uma saída técnica. Se vocês observarem, porque vê, o preço aqui ele estava corrigindo, correto? Corrigiu 61,8, tá? E lá na frente caiu. A gente vai ver. Mas o que acontece? Nessa correção, lógico, ele vai subir. Então o que é que eu faço? Eu espero ele bater o primeiro nível, vendo. Nessa venda eu traço um nível de FIBO da compra, entendeu? Da última compra. Então aqui eu traço nível de FIBO, então a retração de 61,8 dele é nessa região. Então aqui eu ganharia 70 pips e sairia da operação, porque aqui seria o meu ponto de saída, entendeu? O ponto de saída do FIBO, certo? Então eu estou dando aqui ponto de entrada e ponto de saída. Então aqui seria vencedora. E essa outra aqui, ó, pegaria o último fundo, um topo,
A minha saída seria aqui, ó, região 61.8, tá? Digamos que a gente pegou a taxa aqui, bateria depois de 23 horas eu bateria o take, pode ver que o preço não passou da minha entrada, né? E eu bati aqui 70 pips, então foi duas operações de 140 pips vencedoras, tá bom? Procurar mais outro exemplo aqui. Bom, nesse caso aqui eu também ia entrar em venda, né? Porque eu gosto de entrar sempre nas tendências. Então no caso, aqui foi um nível de 61.8, não sei se vocês lembram. Foi um nível 61.8 aqui, dessa entrada, tá? Então aqui eu venderia, passar o fio direitinho para vocês verem. Eu venderia aqui, tá? 61.8, venderia aqui. Vendido. O preço ele subiu um pouco, né? Ele deixa forte. Vendi aqui, tranquilo. Então, o meu take vai ser esse aqui, ó. Vai ser o 61.8. Lembre-se, pessoal. Eu estou entrando aqui na venda do FIBO de 61.8 aqui, na venda dessa retração, dessa força aqui, ok? E vou sair da venda no nível 61.8 dessa compra, entendeu? Agora, se eu quiser, eu posso abrir mais venda. Um exemplo, eu abro duas vendas aqui, uma eu fecho de 61.8 e a outra eu espero romper. Feito aqui romper, eu caio, fecho, ou se não, deixo seguir tendência, que ele vai cair mais na frente, ele vai ver, ok? E assim vai. Então o que acontece? Aqui, digamos que eu abri a operação aqui, né? Marcado, daria 62 pips a retração dessa subida, ok? Então é super tranquilo, dá para ir operando, tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um Fibo. Ó, vai ser um Fibo. Venderia aqui, ok, nessa região. Venderia aqui. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas é bom que o pessoal vai aprender melhor. E aqui eu traçaria um Fibo 61.8. Então aqui eu ganharia mais 73 pips. Então são entradas boas, né? Bom, aqui eu já traçaria outro Fibo esperando os níveis, tá? Então aqui, ó, ele deu um nível, continuou caindo, tranquilo. Eu puxaria o nível, tá? Bateu o nível 50, deixa aqui a entrada. E bateu o nível 60.8, deixa aqui a entrada. Bom, 61.8 desse seria aqui, ganharia 31 pips. E o próximo eu ganharia ou 58, ou se eu puxasse o fio para cá, ganharia 52 pips, tá? Então é super tranquilo, é fácil, só é fazer o Fibo da tendência principal e entrar na reversão dela, como se fosse na reversão da tendência principal. Que hoje em dia eu prefiro muito operar desse jeito, tá? Eu deixei aqui algumas entradas, apaguei já, algumas entradas de Fibo. Deixa eu traçar aqui. Aqui, ó. Procurar correção, 50, não tem. Caiu mais. Ó, o interessante é isso, pessoal. Aqui eu tenho duas médias móveis, tá? A gente tá vendo aqui, ó, que o preço chegou em 31.2 USD e não conseguia corrigir, ou seja, até 61.8. Nem sempre é obrigatório ele corrigir, né? A gente vê que ele ficou aqui nessa região, nesse canal, e rompeu de novo o fundo e continuou caindo, ó, caindo e não volta mais, entendeu? Esse pessoal aí que pensa que é o sabichão que compra aqui o USD e acha que ele vai subir, vai retrair até onde quiser, cuidado, pessoal, é muito arriscado. Então eu prefiro vender nesses níveis do que comprar e achar que estou abalando, né? Então aqui o que poderia servir de resistência para a gente, porque esse nível de FIBO é importante, 38.2, porém não quanto nível de 50 e de 61, tá?
Então aqui o que eu teria de motivo para venda seria o preço chegar aqui nessa média, tá? Isso aqui é uma média, pessoal, de 34 períodos em H1, que dá uma tendência boa. Então, quando o preço rompe isso aqui, tem algum significativo. Então, eu venderia nessa região e nessa região, né? Geralmente eu vendo com o meu take no fundo, né? No caso aqui, que eu bateria aqui, tá vendo? 74 pips. Geralmente é assim, não tem muito segredo. Deixa eu ver aqui se ele bateu o Fibo. Então assim, são muitas entradas, tá? Aqui, ó. Uma entrada aqui, 150. E logo seguida, 161. Aqui o que, é que eu faria? Traçava o Fibo subindo, né? Da alta. E a minha saída seria 61.8, ou seja, 35 pips. E outra de 51 pips. Eu bateria os dois take depois de 36 horas de trade, tá? Deixa eu só confirmar. Desculpa, pessoal. 30 horas de trade. Eu bateria esse stake. Então é mais ou menos isso, super simples, tá? Lembrando que média móveis sempre serve como suporte à resistência, tá? E é isso. Pratiquem aí. Qualquer dúvida é só falar comigo aí. Fez. Obrigado, boa noite e bons traders.